E o ministro Alexandre de Moraes determinou que a AGU tome providências sobre a extradição de Carla Zambelli. Vamos conversar com o Igor Damasceno, que vai trazer os detalhes para a gente agora. E a Advocacia Geral da União já respondeu, Igor? Boa noite. Evandro, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, devem se reunir nos próximos dias e um dos principais assuntos sobre a mesa é justamente essa nova determinação de Alexandre de Moraes. O magistrado decidiu que a AGU acompanhe de perto e adote todas as medidas cabíveis a respeito do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli. Na prática, Alexandre de Moraes quer que a Advocacia Geral da União tente, de algum modo, acelerar o processo de extradição de Carla Zambelli. Esse pedido foi oficializado em junho, mas ainda está em análise pelo Ministério da Justiça da Itália. E antes que haja uma decisão do Ministério da Justiça, o Poder Judiciário italiano precisa dar um parecer. Segundo especialistas, isso pode demorar até 1 ou 2 anos. E por isso, o ministro Alexandre de Moraes pediu que a AGU acompanhe esse caso de perto. Evandro. Igor, e quando que deve ser o depoimento de Carla Zambelli à Justiça italiana? Pois é, eu conversei por telefone há pouco com o advogado de Carla Zambelli, o doutor Fábio Pagnosi. Ele me adiantou que a audiência de custódia da parlamentar vai ser amanhã, por volta das 11 horas da manhã, no horário local, 7 horas da manhã, no horário de Brasília, e deve durar o dia inteiro, segundo me adiantou esse advogado, a defesa de Carla Zambelli. Ele disse ainda que ela não pode continuar aguardando a decisão sobre a extradição presa. Ela precisa responder e aguardar esse processo em liberdade, segundo ele, por motivos de saúde. Carla Zambelli é cardíaca e recentemente apresentou um quadro depressivo grave que a impossibilita de ficar presa. De qualquer modo, o advogado me disse que ela está bem, mas que a situação emocional preocupa um tanto. Eu apurei que ela está presa desde a terça-feira num presídio feminino que fica a cerca de 30 minutos do centro de Roma, a capital italiana. E é um presídio considerado superlotado, inclusive também já teve a visita do Papa Francisco. Evandro. Muito obrigado pelas informações e apurações aí, Igor. Ótimo trabalho em Brasília. E, gente, sobre o caso Zambelli, em entrevista à Jovem Pan, o deputado italiano Angelo Bonelli detalhou como a deputada Carla Zambelli foi detida na Itália. Camila Iune está aqui conosco e vai contar essa história pra gente agora. O deputado disse que estaria sofrendo ameaças também, Camila. Boa noite. É isso, Evandro. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Ele nos concedeu hoje uma entrevista exclusiva, online, remota, e explicou um pouquinho mais a respeito dessa denúncia. Disse que após ter avisado às autoridades, a polícia italiana, sobre o paradeiro de Carla Zambelli, ele começou a receber várias mensagens nas redes sociais. A maioria dessas mensagens de brasileiros, algumas até parabenizando, elogiando a conduta dele, outras criticando, mas não só criticando, como também fazendo ameaças. A gente, inclusive, separou um trechinho dessa fala da entrevista. Vamos acompanhar. Depois que eu falei com a polícia, porque o que aconteceu? Aconteceu que eu recebi a informação onde ficava Carla Zambelli, peguei o endereço, liguei o chefe da polícia de Roma, deixei o endereço. Depois uma hora, 2 horas, a polícia me ligou que efetivamente Carla Zambelli estava no endereço que eu deixei à polícia. Para mim, esse aqui é um dever cívico. Muita gente do Brasil com comentários muito positivos. Eu agradeço desse comentário, mas também comentários muito, muito negativos, mas também ameaça, algumas também de morte.
Bom, o deputado, como a gente viu, disse que fez essa denúncia como um ato cívico e que ficou indignado de ouvir a deputada Carla Zambelli dizer que se sente intocável por ter a cidadania italiana. E uma outra questão que ele me disse durante a entrevista é de que esse caso, ele é um caso criminal, jurídico e que deve ser tratado dessa forma, mas que a direita quer tratar este caso como político. A gente também tem um trechinho dessa fala. Perché? Perché io fico un poco preoccupato perché c'è un tentativo, una strategia di trasformare il caso di Carla Zambelli in un caso politico. Non è un caso politico, è un caso criminoso. Matteo Salvini, che è un leader da direita italiana, ministro do trasporti in Italia, falou che quer ir a visitar na prisão Carla Zambelli. Non tem problema, ma o problema è che Matteo Salvini, molto perto da famiglia Bolsonaro, precisa trasformare questo caso in un caso politico. Ma io voglio lembrare al povo italiano, perché acho che il povo brasileiro conhece molto bene la situazione, e io quero lembrar al povo italiano che questo aqui non è un caso politico, questo aqui è un caso criminoso di una persona che sta condannata no Brasil. Bom, Evandro, para a gente encerrar, depois eu perguntei para o deputado uma avaliação dele a respeito das últimas articulações e posturas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse que isso tem causado uma certa instabilidade no mundo como todo, teceu críticas, disse que ele tem interferido na democracia brasileira e sugeriu uma aliança dos países para combater o que ele chamou de política de guerra. O deputado Ângelo Bonelli, ele é membro da Aliança Verde Esquerda, que é uma coligação de oposição ao governo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Evandro. Obrigado pelas informações, Camila Yunes. Até mais tarde. Até. E olha, a gente está acompanhando também esse fato de Carla Zambelli já prestar o depoimento na audiência de custódia nesta sexta-feira e o fato dela defender que sim, ela vai responder tudo na Itália. Por isso eu quero conversar agora mais uma vez com o Cristiano Vilela para trazer um pouquinho dos detalhes sobre isso. Porque o próprio parlamentar italiano quis deixar claro que o movimento não é político na visão dele, mas sim por um crime que Carla Zambelli cometeu ao, junto com um hacker, invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e colocar um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Carla Zambelli tem feito questão de dizer que sim, é uma perseguição política que levou a essa condenação e que por isso ela acredita nas autoridades italianas. Mas como é que você avalia o caso de maneira bem pragmática, Cristiano Vilela? Olha, Evandro, esse caso, diferentemente do outra questão criminal que envolve a deputada, que aí tem a questão dela ter andado com uma arma, corrido atrás de uma pessoa, de um jornalista, enfim, esse caso ele tem um viés político mais acentuado. O caso em questão, pelo qual ela foi condenada, envolvendo a tentativa de entrar no sistema do Conselho Nacional de Justiça, é um ato criminoso de uma forma convencional. De fato, não tem elemento político. Agora, é natural que, diante de um contexto de efervescência política, diante de um contexto de nós contra eles muito acentuado na política brasileira e mundial, e o fato dela ser uma representante muito forte da direita brasileira, é natural que esse tema seja politizado, especialmente por esse deputado, por exemplo, que é uma liderança da esquerda italiana que vive sob um governo da direita, num ambiente igualmente polarizado, tal como o Brasil. Então, eu não vejo possibilidade de que no discurso político esse tema acabe ficando neutro, acabe não sendo influenciado pelo aspecto do fla-flu político que nós temos vivenciado hoje. No entanto, do ponto de vista judicial, é algo que tem que ser tratado com tecnicidade, um crime comum e, nesse sentido, o Estado brasileiro, através do seu poder judiciário, tem que usar os instrumentos legais necessários para a repatriação dela para cumprir a pena aqui no Brasil.